Olá, boa noite. Esperar um pouquinho para o pessoal chegar, esperar o vídeo notificar. Boa noite, Sander. Esperar só mais uns 3 minutinhos e aí eu faço a leitura da página de hoje. Vou colocar uma musiquinha aqui pra gente, para aguardar o pessoal. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do seu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, Jesus, ir ao seu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminhamos juntos uma luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos uma luz. Boa noite a todos. Bom, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma palestra online, enquanto as nossas atividades presenciais não retornam. Hoje a gente vai ter uma palestra com o nosso queridíssimo e já conhecido amigo Léo, né? Ele dispensa apresentações, todo mundo conhece. E eu vou fazer a página de abertura e a prece inicial para a gente dar início ao trabalho de hoje. Eu vou fazer a leitura de uma página do livro Fonte Viva, que é pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. O título da página é Quem serve, prossegue. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus, em Marcos, capítulo 10, versículo 45. A natureza, em toda parte, é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores.
A cova serve à semente. A semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios de vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra de hora a hora, dando carne e sangue a benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma, na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros, por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir com tudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto, companheiro fiel da Boa Nova, está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se a benefício de todos até o fim da luta. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que em ser servido. Quem serve, prossegue. E é nesse clima de tranquilidade e de serenidade que nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo à espiritualidade que nos envolva, que nos proteja, que nos dê o amparo para enfrentar os obstáculos do dia a dia, que nos dê forças para continuar no caminho do bem, que nós possamos servir, como diz Emmanuel, dar sem esperar receber em troca, pois é servindo ao próximo, ajudando, crescendo e nos desenvolvendo, é que nós vamos caminhar para a verdadeira felicidade, para a nossa evolução espiritual, moral, intelectual. Nós pedimos, Senhor, a sua proteção e agradecemos a oportunidade de estar aqui hoje para aprender cada vez mais sobre a sua doutrina e sobre os seus ensinamentos. Obrigado por tudo, que assim seja. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Léo, que ele vai fazer a explanação de hoje, que o título é 160 anos do Livro dos Médiuns. Então, Léo, seja bem-vindo. Tudo Boa bem com noite a você? todos. Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Então agora a live é toda sua, eu vou ficar nos bastidores, qualquer coisa me chama que eu tô por aqui. Até que horas, Vinícius? A Até que gente horas eu posso faz... alugar o ouvido de vocês? Oi? Até que horas eu posso alugar o ouvido de vocês? Até que horas? Pode ser até umas 10 para as 9, até 9 o pessoal, né? Já a gente consegue finalizar. Beleza. Pode ser? Como está todo mundo em casa, ninguém vai precisar pegar o ônibus para voltar, pode ser até 10 para meia-noite, né? Ih, então Tem beleza, tá papo combinado. Tá bom, então. Beleza, então. Então Valeu, vamos boa palestra, começar. Léo. Estamos aqui te assistindo. Obrigado. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao convite dos queridos companheiros, do Sander, né, de toda a direção da casa. Agradecer a direção espiritual da casa, Dr. Bezerra de Menezes Dias da Cruz, e de antemão pedir o envolvimento, a proteção, o amparo, a inspiração para todos nós nesses momentos em que passaremos juntos através dessa ferramenta tecnológica para refletirmos um pouco sobre esta obra tão importante que nos foi trazida pelas mãos de Kardec, enviada pela espiritualidade da amiga,
contribuindo como grande ferramenta de progresso da humanidade, né? Então, nós estaremos tratando aqui especificamente da obra que se refere à ciência espírita, enquanto ciência aplicada, ciência positiva, né? Nós ouvimos muito dizer da filosofia espírita e da religião espírita. Hoje trataremos especificamente dessa obra que completa 160 anos, né, de encarnação terrena, né, que foi trazida aos espíritos terráqueos, aos espíritos que aqui estão encarnados, como instrumento de progresso, instrumento de compreensão para o mundo em que estamos inseridos. E aí, a gente já começa não trazendo as citações da obra específica, né, do Livro dos Médiuns, mas eu vou lá na obra Gênese, porque a gente precisa fazer algumas contextualizações aqui para chegarmos até ao Livro dos Médiuns, para nós compreendermos o porquê do Livro dos Médiuns, o porquê da importância dessa obra para o Espiritismo e para a humanidade. Então, mas antes de entrar no Livro dos Médiuns, do livro da Gênese, eu vou falar um pouquinho do Livro dos Espíritos. Por quê? Porque o Livro dos Espíritos foi a primeira obra editada por Kardec. E o Livro dos Espíritos, na verdade, ele é composto de 5 livros. Nós temos a introdução, nós temos o capítulo 1º, e aí do capítulo 1º nós temos um desdobramento, que é a Gênese. Nós temos, na verdade, ele nos chama de capítulo 1º, a parte primeira, né, das causas primárias. Nós temos a parte 2ª, e essa parte que vai se desdobrar no Livro dos Médiuns, né? Nós temos a parte 3ª, que é das leis morais, que vai desdobrar no Evangelho segundo o Espiritismo, e a parte 4ª, que vai se desdobrar, que é das esperanças e consolações, que vai se desdobrar na obra que nós conhecemos como o Céu e o Inferno. Então, vejam bem, meus irmãos, que nós temos início com o Livro dos Espíritos, mas nós temos uma continuidade com as outras obras da codificação, e essas obras se comunicam intimamente. Kardec diz, logo na introdução do Livro dos Espíritos, no item 13, que a ciência espírita ele coloca como sendo a ciência do infinito. Ele diz assim: por isso é que dizemos que esses estudos requerem atenção demorada, observação profunda e, sobretudo, como, aliás, o exigem todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. Anos são precisos para formar-se um médico medíocre e 3/4 partes da vida para chegar-se a um sábio. Como pretendesse em algumas horas adquirir, chegar-se à ciência do infinito? Ninguém, pois, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso, interessa a todas as questões de metafísica e da ordem social. É um mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que efetuá-lo demande de tempo, muito tempo mesmo? Então, vejam vocês que, na introdução, Kardec já fala para a gente, olha, vocês estão com essa obra aqui, mas o estudo não para por aqui. Para compreender, para ter uma visão do todo, é preciso que se utilize das outras obras, né? Como eu falei para vocês, as obras se complementam, elas se comunicam, elas entram uma na outra de maneira muito íntima. E eu vou demonstrar isso para vocês aqui durante o nosso estudo. Então, um ponto fundamental que o Espiritismo traz para nós, e que não era novidade, é a existência e a imortalidade do espírito, né, da alma. Outro ponto fundamental, e não menos importante, é a comunicabilidade com esses espíritos e as consequências que decorrem dessa comunicabilidade, dessa relação. Então,
Kardec e o Espiritismo apresentam para a gente o elemento espiritual que já era conhecido da humanidade de uma maneira mais íntima, né? E aí nós vamos investigar, através dessa nova revelação, quais as consequências que vão decorrer, uma vez que a gente passa a observar e a entender que essa relação tem consequências. Então, da mesma forma que quando se descobre um novo organismo ou um novo micro-organismo que interagem com o homem, e aí nós sabemos que o homem é um ser triplo, né? É composto de matéria, perispírito e alma, a gente procura pesquisar o que pode advir da ligação dos homens, da ligação desse novo elemento com os homens e quais são as consequências, se são benéficas ou maléficas. E aí a gente tem aí em pauta hoje o mais famoso dos elementos, que é o vírus, o Covid, né? O SARS-CoV, né? Que está causando tanto mal para a nossa humanidade. Então, a gente descobriu que é um vírus que está classificado dentro dessa categoria de organismos. Já se sabe os meios de transmissão desse vírus, já se sabe o que pode advir da infecção através desse vírus, né? O que pode acontecer, quais são as outras doenças que podem eclodir, uma vez que o vírus se instale no nosso organismo, ele como um parasito, como um ser que vai se beneficiar dos nossos mecanismos celulares para sua reprodução e perpetuação da sua espécie, né? E aí se busca os remédios que nós ainda não temos, se busca a vacina, as profilaxias e tantas outras situações. Por que eu trago o vírus como exemplo? Porque o espírito não é diferente. Porque da mesma forma que um vírus, né, ele pode pode prejudicar a nós, seres humanos. E aí nós temos também as bactérias e os fungos, e aí eu cito as bactérias e os fungos como elementos que podem ser benéficos ou podem trazer algum tipo de malefício. E aí eu vou dar o exemplo do fungo chamado penicílio, que dá origem à penicilina, que é um antibiótico, né? Que combate algumas classes de bactéria que causam doença ao homem. Nós temos bactérias também que são saudáveis. A do Yakult, por exemplo, tem os lactobacilos vivos, né? Quem não gosta de Yakult, além das crianças? Eu adoro Yakult. Eu acredito que a maioria de vocês gostem também. Então, vejam vocês que nós temos uma gama de organismos e micro-organismos que interagem com nós, conosco, com os seres humanos, espíritos encarnados, e esses organismos eles podem fazer mal ou podem fazer bem. E aí entra esse outro elemento que a humanidade já tinha conhecimento, mas não havia levantado hipóteses mais aprofundadas, não havia desenvolvido estudos mais aprofundados, como fez o Espiritismo. E aí a gente tem esse novo elemento, o elemento espiritual, que interage com o elemento material, e dessa interação vão decorrer alguns fenômenos e nós vamos ter consequências boas ou consequências ruins, como nós vamos observar durante o nosso estudo. E o instrumento que vai tratar dessa obra, que vai tratar especificamente do estudo desses fenômenos, vai ser o nosso livro dos médiuns, né? Então, de antemão, a gente já deixa para todos que, independente das pessoas serem espíritas ou não, como diz Kardec, né, a obra espírita é uma obra que vem elucidar a humanidade, que vem contribuir para que a humanidade compreenda o que está ao seu redor, o que a envolve, o que ela pode obter de benefícios, de informação, para que ela possa caminhar e evoluir um pouco mais através da orientação desses espíritos, né? No caso dos espíritos mais instruídos, que a gente vai ver também que existem os espíritos menos instruídos, tal qual lá os vírus, as bactérias e os fungos,
né? Nós temos os espíritos que vão fazer bem e aqueles outros que vão nos causar problemas. Então, a gente pode... a gente vê aí, busca aí na internet as parasitoses espirituais em decorrência da influência de espíritos obsessores, né? Esse é um exemplo. E o exemplo dos benefícios que os espíritos trazem para a gente são os espíritos da própria obra da codificação, esse grupo de espíritos que vieram informar a humanidade da existência do mundo espiritual, da relação desse mundo com o mundo material, e vem informar que os espíritos nada mais são do que os homens que aqui já estiveram encarnados, com todos os seus saberes, com todas as suas dificuldades, com todas as suas potencialidades. Então, vejam vocês que é uma quantidade de informação, como diz Kardec, que vai para além do infinito. É muita informação. Então, é muita coisa a ser observada. E aí, de maneira metódica, Kardec ele vai desenvolver essa obra, o Livro dos Médiuns, que vai nos servir de guia, de roteiro, para que a gente possa estudar de maneira sistemática esses fenômenos. Mas vamos voltar um pouquinho, né, para a proposta inicial, que era de falar justamente dessa questão da Gênese, como eu tinha falado para vocês. Então, lá na Gênese, logo no capítulo 1, Kardec vai dizer que o Espiritismo, dando-nos conhecer o mundo invisível que nos cerca, e no meio do qual vivíamos sem o suspeitarmos, assim como as leis que o regem, suas relações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que o habitam, e, por conseguinte, o destino do homem depois da morte. É uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra, né? Então, nós temos que o Espiritismo ele traz para a gente esse mundo que nos envolve e que nos rege, as relações desse mundo com o mundo material, a natureza e o estado dos seres que habitam neste mundo e, por conseguinte, o destino do homem depois da morte, ou seja, que é retornar para esse mundo. Então, como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma maneira que as ciências positivas, aplicando o método experimental, ou seja, não diferentemente de um estudo para se descobrir um novo organismo, um novo micro-organismo, um novo vírus, uma nova bactéria, o Espiritismo procede da mesma maneira. O Espiritismo ele segue uma sequência, uma metodologia científica, desde o levantamento de hipótese, né, como, por exemplo, existem espíritos, né, até o teste, que é a tentativa de comunicar e de verificar se esses espíritos existem. As sucessivas experimentações. Então, você levanta a hipótese, você faz os testes, se existem esses espíritos, ou o micro-organismo qual seja, né, que a gente está fazendo a correlação. A gente faz a publicação das experiências e espalha para o conhecimento do público específico ou do público geral. Então, vejam vocês que Kardec e todos os pesquisadores, todos os cientistas de espiritismo, eles procedem da mesma maneira, né? De maneira metódica, de maneira experimental e de maneira a comprovar as suas hipóteses, as suas teorias dentro de um sistema proposto. No caso aqui, o sistema espírita, que já foi todo organizado e que já tem toda uma gama de informações e de orientações para que a gente possa fazer essas experimentações de maneira segura. Essas informações estão na Gênese, tá? Eu estou falando da Gênese. Então, fatos novos se apresentam que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Ele os observa, ou seja, o Espiritismo observa, compara, analisa e, remontando dos efeitos à causa, chega à lei que os rege. Depois deduz-lhe as consequências
e busca aplicações úteis, né? Então, é a mesma metodologia utilizada pelas ciências positivas. Ou seja, é preciso demonstração, é preciso experimentação, é preciso publicação, é preciso publicidade, é preciso que se leve o que se descobriu ao conhecimento de um público específico ou de um público geral. Quando se trata de uma questão médica, né, nós vamos direcionar aquele grupo de médicos que há interesse. Aqui se trata da ciência espírita, que diz respeito, inclusive, para o grupo de médicos, né, mas para toda a humanidade, porque todos nós estamos inseridos nesse contexto, todos nós estamos inseridos dentro de um sistema onde existe uma troca entre os elementos espirituais e os elementos materiais. No caso, nós estamos mais intimamente ligados a esse elemento material porque estamos encarnados, né? Então, nós vamos observar na Gênese que para que haja progresso, para que haja evolução desses dois elementos, é obrigatório que haja interação entre esses dois elementos, o elemento material e o elemento espiritual. E aí, através dessa ligação, dessa troca do elemento espiritual e do elemento material, vão decorrer consequências, como ele diz aqui. As consequências podem ser ruins ou podem ser boas, né? É justamente isso que o Espiritismo vai ajudar a gente a observar e a identificar a natureza dessas manifestações, a natureza que envolve todo o contexto do plano espiritual com o plano físico. E quais as consequências que vão decorrer desse envolvimento, né? Seguindo, assim como a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis e do princípio material, o objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis e do princípio espiritual. Ora, como este último princípio é uma das forças da natureza a reagir incessantemente sobre o princípio material, e reciprocamente, segue-se que o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento de outro. O Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. Ou seja, não tem escapatória, né? Para que o homem compreenda o mundo em que está inserido, ele precisa compreender as leis da matéria e as leis do espírito, porque senão vai ficar pela metade. Kardec faz uma colocação interessante no Livro dos Médiuns, aí vamos recorrer ao Livro dos Médiuns. Na parte que trata do método, se eu não me engano, capítulo 3, ele faz uma comparação de 3 homens que estavam de frente para uma casa vermelha e branca, né? Um homem estava do lado vermelho da casa e dizia que a casa era vermelha. O outro homem estava do lado branco da casa e dizia que a casa era branca. E o terceiro homem olhava a casa de um outro ângulo em que ele via que a casa era vermelha e branca. E aí, qual deles estava certo, né? Os 3 estavam certos, pelo seu ponto de vista. O homem que via o lado vermelho, o homem que via o lado branco e o homem que via a casa vermelha e branca. Mas qual estava com a visão mais favorecida, uma visão de todo? Era o homem que via a casa como um todo, ou seja, a casa vermelha e branca. Então, a partir do momento que a gente consegue enxergar as leis materiais e as leis espirituais, a gente consegue enxergar a casa vermelha e branca. A gente consegue compreender mais o que nos envolve, aonde nós podemos chegar e como nós podemos chegar, com segurança, com saúde, com paz, com harmonia, ou não, né? Ou passando por adversidades que nós passamos, mas já compreendendo o porquê dessas adversidades. Então, é uma série de situações, é uma série de observações que nós temos a fazer do mundo em que estamos inseridos, que o Espiritismo, com toda a gama de conhecimento, com toda a gama de informação trazida pela espiritualidade amiga, vai ajudar, né, no que diz respeito ao progresso
da humanidade? Ao progresso do indivíduo, do ser espiritual enquanto indivíduo e da coletividade humana como um todo, a partir do momento em que todos os espíritos que aqui habitam consigam compreender essas leis que regem o universo, essas leis espirituais, e consigam compreender as leis materiais, fazendo com que tudo funcione de maneira harmônica, né? Isso ainda vai demorar um tempo, a gente já evoluiu bastante, estamos caminhando bem, eu acredito, né? Mas no dia que toda a humanidade tomar conhecimento e se dedicar a esse estudo da ciência do infinito, a gente já estará no mundo não mais de provas e expiações, não mais de regeneração, que é o que está mais próximo de nós, mas no mundo de todos, no mundo mais feliz. Então, o Espiritismo, ele não descobriu nem inventou este princípio, o princípio espiritual, mas foi o primeiro a demonstrar-lhe, por provas inconcussas, a existência. Estudou, analisou e tornou-lhe evidente a ação. Ao elemento material, juntou ele o elemento espiritual. Elemento material e elemento espiritual, esses os dois princípios, as duas forças vivas da natureza, pela união indissolúvel deles, facilmente se explica uma multidão de fatos até então inexplicáveis. Então, a matéria, né, as coisas da ciência material, a ciência humana, ela se debruça e se dedica a estudar e a explicar. Tem como objeto tudo o que é material. O Espiritismo tem como objeto de estudo, além do que é material, né? Aí a questão da Casa Vermelha e Branca, ele vai se debruçar de maneira mais efetiva sobre as coisas que dizem respeito ao elemento espiritual, ou seja, ao espírito. Então, vejam vocês, né, que a Gênese, ela vem mostrar para a gente que existe um elemento, como eu falei e citei lá, foi descoberto um novo elemento, né, que interage com os homens, que nada mais são que espíritos encarnados. Esse elemento que interage é um elemento espiritual, e dessa relação nós vamos ter consequências, né? E aí, eu vou recorrer agora ao livro dos Espíritos, para a gente poder compreender um pouco mais dessa relação. Na questão 457 do livro dos Espíritos, Kardec pergunta: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E aí, o espírito amigo responde: muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. E a próxima questão, pulando uma, a 458, eu vou para 459, e essa é que eu mais cito, e é a que eu mais trago para o meu campo de observação, de auto-observação e de busca de tudo que está ao meu redor. Ela diz o seguinte: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? No que respondem os espíritos: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Olha só as duas questões. Os espíritos, a 457 diz que o espírito consegue observar o que nós gostaríamos de esconder, os nossos mais íntimos pensamentos. E na outra, ele diz que esses mesmos espíritos influenciam a tal ponto que são eles que nos dirigem. Daqui, dessa observação, né, dessa questão, nós vamos levantar a seguinte questão: quem são os espíritos que nos influenciam? Quem são os espíritos que estão ao nosso redor? O que pode acontecer dessa relação minha com esses espíritos? Lembrando, né, lá das bactérias e dos vírus, nós temos bactérias que são benéficas e bactérias que fazem mal, né? Nós temos vírus, que, em geral, vírus, eu não vou nem lembrar de um que faça bem, né? Em geral, são os fungos e as bactérias que têm essa propriedade. O vírus, em geral, ele é danoso ao homem, tá? Ele causa problema aos homens. Mas vamos ficar com essa observação. Olha só,
Da mesma maneira que a biologia, que as ciências humanas, naturais, elas se ocupam em estudar os elementos que podem ser patológicos ou não ao homem, podem causar doença ou não ao homem, podem trazer malefícios ou benefícios ou não ao homem, e quais são as profilaxias, os remédios e as medidas que devem ser tomadas para se evitar o contato ou o contágio, ou uma vez que a gente tem o contato ou o contágio, o que deve se fazer para se obter a cura, né? Nós temos esse outro elemento agora que o Espiritismo traz para a gente, que interage com a gente, e que de ordinário nos dirige e penetra no nosso pensamento. Olha só, a informação e o campo que se abre de consequências e de pensamentos e observações que nós podemos fazer dessa interação. E quem é que vai trazer para a gente essas profilaxias, esses cuidados, o remédio, né? Quem são esses elementos? Que tipos de elementos são esses? É justamente as obras da codificação que tratam desses elementos, especificamente o livro dos médiuns. Lembrando que é super importante que se estude a obra espírita como um todo. A primeira obra lançada foi o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, e a terceira, o Evangelho segundo o Espiritismo, segundo o qual Kardec afirma na introdução que é o roteiro infalível para a felicidade vindoura, né? Mas, para que se chegue a essa felicidade, nós precisamos passar por certas provas e expiações, e, observando tudo que nos envolve, nós vamos usar como ferramenta que nos traz os métodos de investigação e de observação o Livro dos Médiuns. Ué, para quem serve o Livro dos Médiuns? Essa é uma questão que nós vamos responder um pouco mais para frente. Será que somente os médiuns podem fazer uso do Livro dos Médiuns? Ou este livro é um livro de ampla utilização? Qualquer pessoa pode se utilizar como recurso para observação do todo que o cerca, de tudo o que o envolve. Bom, vamos lá. Outra informação importante agora a respeito desse elemento espiritual no que se refere ao espírito imortal, né? Não sendo capítulo 4 do Livro dos Médiuns, que fala dos sistemas. Olha a informação que Kardec coloca para a gente. Não sendo os espíritos mais do que as almas dos homens, e não sendo estes perfeitos, o que segue é que há espíritos igualmente imperfeitos, cujos caracteres se refletem nas suas comunicações. É fato incontestável haver entre eles maus, astuciosos, profundamente hipócritas, contra os quais preciso se faz que estejamos em guarda. Mas porque se encontram no mundo homens perversos, é isto motivo para nos afastarmos de toda a sociedade? Ou seja, os espíritos nada mais são do que os homens que aqui estiveram encarnados. E aí nós vamos ver espíritos maus, astuciosos, hipócritas e de todos os outros adjetivos que nós podemos qualificar negativos. Mas também temos os bons espíritos, né? Aqueles que nos inspiram, nos orientam a conhecer e a nos aprofundar nas leis de Deus, as leis que regem o universo e que nos conduzem, únicas e verdadeiras, que nos conduzem à felicidade. Questão 614 do Livro dos Espíritos, tá? Ninguém pode esquecer essa questão. É preciso compreender as leis que regem o universo, as leis de Deus, leis naturais, únicas e imutáveis e capazes de nos conduzir à felicidade. Enquanto os bons espíritos fazem de tudo para que a gente se aproxime dessas leis e compreenda, e aí a gente tem como o melhor exemplo as obras da codificação, nós temos aqueles outros que fazem de tudo para nos afastar desses conhecimentos
nos aprofundando, nos afundando cada vez mais no mar de ignorância e compreensão que nos fazem sofrer, que nos fazem afastar dessas leis e nos afastam da felicidade. Então, vejam vocês que a obra chamada O Livro dos Médiuns, que está completando 160 anos, ela traz informações importantíssimas para nós, os espíritos encarnados, médiuns ou não, espíritas ou não, para que a gente possa compreender o mundo que nós estamos inseridos e tudo que nos envolve. E quais são os perigos que estão conosco no caminho, né? É inevitável que a gente tenha contato com esses espíritos, da mesma maneira que é inevitável que a gente tenha contato com o vírus, aí está o exemplo do Covid, com os fungos e com as bactérias. A questão é, o que nós vamos fazer para manter a saúde física, espiritual e mental? E é justamente através das orientações que as obras trazem é que nós vamos nos conduzir de maneira segura. Então, o livro é um livro que serve para qualquer pessoa que se interesse pelos fenômenos espirituais, que tem consequência na nossa vida, na nossa existência, como já nos revela a questão 457 a 459 do Livro dos Espíritos, como nos revelou, a introdução da Gênese, que está falando desse descobrimento desses espíritos e da relação que eles têm conosco, né? com a gente, que nada mais é do que espírito encarnado em experiência de provas e expiações no planeta Terra. Então, aqui, ele diz que nem pelo fato de existirem homens maus no planeta, nós vamos nos afastar da sociedade. Nós precisamos viver em sociedade, mesmo que na sociedade hajam os homens maus, mas também existem os homens bons, que são a maioria, né? E aí, a gente agora vai entrar mais especificamente, embora eu tenha citado algumas passagens do Livro dos Médiuns. Vejam vocês a intimidade que o que eu trouxe do Livro dos Espíritos e da Gênese, como ele está intimamente ligado com o Livro dos Médiuns, como as obras elas são intimamente ligadas. E é por isso que eu utilizo tudo que se interliga dentro das obras e dentro do assunto, que é para que a gente possa ampliar a nossa visão a respeito do tema, e para demonstrar que é preciso, é necessário, é importante que se recorra, que se faça ponte entre as obras da codificação, para que a gente possa compreender melhor a ciência do infinito, como diz o nosso companheiro Kardec. Então, no capítulo 1 do Livro dos Médiuns, vejam vocês que a primeira questão que Kardec propõe é se há espíritos. Ora, para que eu vou estudar o Livro dos Médiuns, que vai tratar da ligação dos seres, dessa ligação mais íntima dos seres materiais com os seres espirituais, se eu não entendo, não sei ou não creio na existência dos espíritos? Então, a primeira proposta de Kardec é explicar, no capítulo 1, olha só a didática de Kardec, é se há espíritos, né? E aí, tem um trechinho bacana, que ele diz aqui o seguinte, no primeiro, segundo, terceiro parágrafo do capítulo 1, tá? Do item 1, capítulo 1. Seja qual for a ideia que dos espíritos se faça, a crença neles necessariamente se funda na existência de um princípio inteligente fora da matéria. Essa crença é incompatível com a negação absoluta deste princípio, né? Então, não se pode negar esse princípio, uma vez que se crê, né, que exista o princípio espiritual. Não é uma coisa que não tem cabimento.
tomamos, consequentemente, por ponto de partida, a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma. Existência, sobrevivência e individualidade que tem no espiritualismo a sua demonstração teórica e dogmática, e no espiritismo a demonstração positiva. Abstraímos por um momento das manifestações propriamente ditas e, raciocinando por indução, vejamos que consequências chegaremos. Então, as religiões espiritualistas têm a existência, a sobrevivência e a individualidade do espírito como dogma. O espiritismo ele tem como ciência positiva, uma vez que ele, além de absorver esse conceito de existência, sobrevivência e individualidade, ele aprofunda a relação que esse elemento tem com o elemento material. E o que decorre dessa relação? Então, o espiritismo ele vai fazer o diferente. Ele, além de absorver esse conceito espiritualista, ele vai entrar com o conceito espírita da comunicabilidade com os espíritos e o que pode decorrer dessa comunicabilidade, né? E aí é onde a coisa começa a ficar mais complicada, porque é preciso ter alguns conhecimentos, algumas percepções, é preciso que se compreenda a ciência espírita de maneira mais aprofundada para que essa relação, esse intercâmbio, seja seguro. Da mesma maneira que quando nós vamos estudar um novo organismo descoberto, vamos agora recorrer novamente ao Covid, ao SARS-CoV, a gente precisa usar toda uma indumentária, toda uma roupa, ter toda uma condição de segurança, usar os instrumentos corretos, né, para poder manipular, para fazer o sequenciamento genético, para poder extrair o genoma correto, para se criar uma vacina ou um remédio. Você tem contato, olha só, o vírus ele é letal em alguns casos, ele traz mal ao ser humano, mas é preciso que se tenha contato com ele para que se tenha soluções dos problemas, né? Para que se descubram as soluções, para que a humanidade possa progredir mediante ao problema exposto. Da mesma maneira, nós vamos precisar das ferramentas adequadas para a interação com os espíritos, sendo nós médiuns ou não. E aí, médium aqui, e eu vou citar daqui a pouco, que todos nós somos médios, mas o Kardec utiliza médium como aquelas pessoas que têm efeitos patentes, né? Que têm mediunidades específicas. Esse vai ser considerado médium realmente, né? Mas todos nós temos os rudimentos da mediunidade. Todos nós temos uma mediunidade que é comum a todos, que é a mediunidade de intuição, que é justamente esse canal, essa porta, aonde os nossos mentores, nossos anjos protetores, eles nos inspiram, não é um efeito patente, o efeito de ouvir, o de ver, o da fala, né? O das manifestações físicas, é o efeito que aquela onda mental que passa pela nossa mente, que a gente quase que imperceptível, que a gente tem que adestrar a nossa percepção, a nossa sensibilidade, para que a gente possa estar com olhos de ver e ouvidos de ouvir essas inspirações para que a gente escolha o melhor caminho. Porque os espíritos, os bons espíritos, esses espíritos mais evoluídos que nos inspiram, eles não interferem no nosso livre-arbítrio, né? Interferir no livre-arbítrio é transgredir uma lei de Deus. Então, toda vez que a gente tenta interferir no livre-arbítrio de alguém, a gente está transgredindo gravemente uma lei de Deus, que é a lei da liberdade de escolha, né? Dada pelo próprio Criador. Vejam, quando a gente tenta interferir, a gente está afrontando ao próprio Pai, ao próprio Criador, né, que entrega esse mecanismo de progresso, de desenvolvimento,
para cada um de seus filhos, os espíritos imortais. Né? Então, vejam vocês a importância de se conhecer esses mecanismos para que a gente trate com segurança, da mesma maneira que é necessário tratar com segurança dos organismos do mundo material, que podem nos trazer benefícios ou malefícios, é preciso tratar com segurança dos elementos do mundo espiritual, que também podem nos trazer benefícios ou podem nos trazer malefícios. Quando a gente abre o livro dos médiuns, né, nós vamos, logo de cara, na contracapa, nós vamos encontrar a seguinte informação: Espiritismo. Quem tiver com o livro dos médiuns da mão vai poder constatar isso. Está aqui o livro dos médiuns, ó. Tá? Espiritismo experimental, o livro dos médiuns, ou guia dos médiuns e evocadores. E aí, logo abaixo, ele vai dizer o seguinte: ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo, constituindo o segmento do Livro dos Espíritos. Ou seja, ele constitui um segmento da parte segunda de O Livro dos Espíritos e ele vai enriquecer essas informações que vão facilitar a nossa caminhada aqui pelo planeta Terra. Então, ele continua dizendo que depois de haver exposto nesse livro, né, o Livro dos Espíritos, a parte filosófica da ciência espírita, ele dá nesta obra a parte prática, né, no Livro dos Médiuns, para uso dos que queiram ocupar-se com as manifestações, quer para fazerem pessoalmente, quer para se inteirarem dos fenômenos que lhes sejam dados observar. Enganar-se-ia igualmente quem supusesse encontrar nesta obra uma receita universal e infalível para formar médiuns, se bem cada um traga em si o germe das qualidades necessárias para se tornar médium. Tais qualidades existem em graus muito diferentes, e o seu desenvolvimento depende de causas que a ninguém é dado conseguir-se verifique à vontade. E aí, vejam vocês que todos nós, como eu já havia dito, somos médios e que essa capacidade, esse potencial que nós temos pode se desenvolver e por explicações que nesse primeiro momento ele não dá. Né? Então, lá no item 159, capítulo 14 do livro dos médios, ele vai especificar o que eu falei para vocês, o que era médium. Né? Então, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Bom, então esses elementos, os médios, são aqueles que se comunicam com os espíritos e são instrumentos que podem trazer informações mais precisas lá do plano espiritual. Eles têm como característica efeitos patentes de mediunidade, como a audição, a visão, a psicofonia, a psicografia, né, a ectoplasmia e tantos outros efeitos mediúnicos que nós vamos estudar no Livro dos Médiuns, que é importante se conhecer para que se compreenda tudo que nos envolve, tudo que nos cerca, e que muitas das vezes as pessoas observam e acham que é coisa do demônio, ou coisa ou é maluquice, ou tem as mais diversas opiniões por ignorância,
e aquelas que, ao aprofundar o conhecimento, vão observar que nada mais é do que justamente essa faculdade de interação entre o mundo espiritual e o mundo material, por esse elemento chamado médium, que tem essa capacidade de interagir de uma maneira mais íntima com esse outro plano, né, que é o plano de onde nós viemos e para o qual nós regressaremos, e quem sabe um dia estaremos interagindo. Quem sabe não, com certeza estaremos interagindo, eu espero que por aqui, pelo planeta Terra ainda, com aqueles que aqui ficarem ou para cá regressarem. E eu também pretendo ficar por aqui e regressar para cá, porque eu gosto muito do planeta Terra. Então, eu quero participar de todas as etapas, se assim for permitido, por Jesus, nosso modelo e guia, pela espiritualidade amiga, né? E pelas minhas ações, é claro, que eu tenho que fazer por onde continuar por aqui. Senão eu pego a nave e vou para outro planeta lá, porque a gente sabe que tem uma galera aí que está sendo convidada a se retirar, que não está mais compatível com o planeta, né? Então, vejam vocês a importância de a gente conhecer, independente de sermos médium ou não, esses fenômenos, né? E o que decorre desses fenômenos e como esses fenômenos acontecem, através das mais diversas formas de mediunidade. Mas eu queria frisar, voltar lá na questão 459, lembra? Que os espíritos, eles influenciam nossos pensamentos e atos de tal forma que, na maioria das vezes, são eles que nos dirigem. Vocês vão lembrar que eu citei aqui o livre-arbítrio, né? Embora seja um crime interferir no livre-arbítrio do outro, e nós temos que prestar conta dos nossos desregramentos, né? Dos atentados que cometemos contra as leis de Deus. Deus, ele dá o livre-arbítrio até um determinado ponto em que os espíritos influenciam na vida do outro, né? Até o ponto que eles tomam conta do outro, e aí são os fenômenos obsessivos, que precisam de estudo mais aprofundado, aí seria um tema para outro estudo, onde se criam laços mais íntimos em que o espírito ele acaba dominando, obsidiado e tomando conta da sua vontade. E o livro dos médiuns ele vai explicar sobre isso também, tá? Ele vai falar sobre esse assunto, por isso que a gente tem que conhecer, é importante que a gente conheça toda essa estrutura. Então, o que eu quero frisar aqui, que essa mediunidade que todos nós temos, né, que Kardec fala aqui, essa que é comum a todos os homens, é essa de intuição, é essa muito sutil, onde os espíritos ficam soprando no nosso ouvido. E a gente vai compreender com os estudos espíritas, com os estudos das obras da codificação, que os espíritos eles se aproximam de nós por sintonia, por afinidade. Então, eu tenho como saber quem são os espíritos que se aproximam de mim quando eu faço uma autoanálise e verifico que tipo de pessoa que eu sou, né? O que eu penso, o que eu faço, qual é a compreensão que eu tenho das leis de Deus, se eu sou uma pessoa que tenho por hábito boas práticas mentais e espirituais, né? Então, tudo isso vai influenciar no tipo de espírito que vai estar se aproximando de mim. Como eu falei, nós temos os bons espíritos e temos os maus espíritos. E aí, Kardec, no livro dos espíritos, ele faz uma classificação, discorrendo quais são esses espíritos. Ele dá uma orientação para a gente sobre isso. Então, é preciso estudar lá, né, a parte segunda para se inteirar um pouco mais de quem são esses espíritos. Jesus sugere para a gente, o nosso modelo e guia, que a gente tenha por hábito, Jesus já falava disso lá 2000 anos atrás, o orar e vigiar. Orar porque a prece nos conecta e nos aproxima dos bons espíritos. E o vigiar é o quê? Vigiar o pensamento, o que passa pela nossa mente durante o dia. E fazendo um paralelo com as leis de Deus que já estão na nossa consciência, sabendo o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim, o que se aproxima do Criador, o que nos aproxima das leis que regem o universo, das leis de justiça, amor e caridade, que o Espiritismo, que a doutrina espírita, lá na parte terceira do
do Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo explica tão bem, nós vamos compreender esse mecanismo. Nós vamos ter uma interação melhor e uma observação melhor do mundo que nos cerca e dos espíritos que estão conosco no caminho. É da mesma maneira que mesmo que a gente procure fazer o bem, que a gente viva em comunhão com Deus através das boas práticas mentais e espirituais, espíritos ruins tentarão se aproximar de nós. E aí eu vou citar aqui como nosso modelo e guia que foi tentado. Né? O próprio Cristo, quando aqui esteve, quantos espíritos se aproximaram dele e tentaram ele, tá lá, para que ele sucumbisse, né, na sua experiência que veio fazer aqui na Terra, na sua trajetória. Então, nós não estamos isentos, mesmo que estejamos trilhando no caminho correto, de sermos envolvidos por esse espírito. Por isso que a gente tem que ter atenção nessa intuição, no que passa pela nossa mente. E isso vai muito das experimentações, das observações, de um exercício. Da mesma maneira que nós precisamos fazer exercício para o corpo físico, nós precisamos do exercício para o espírito. E são justamente esses exercícios, né, de observação, de prática e vivência no bem, que vão nos deixar, enquanto espíritos, com as nossas energias mais salutares, com o nosso coração mais suave, mais leve, né? Com o nosso derredor mais tranquilo. Então, é preciso que a gente pratique, não só no campo da matéria, quanto no campo do espírito. E o Livro dos Médiuns, ele vai nos auxiliar nisso. E já nos encaminhando, porque a hora avança, eu estou passando 1 minuto do tempo que me foi permitido, eu concluo dizendo o seguinte, né? Porque muitas pessoas têm por hábito achar, porque é espírito, que ele está falando a verdade. Então, nós já vimos aqui no início do nosso estudo que nem todos os espíritos são bons, né? E lá na Gênese, no item 10, do caráter da revelação espírita, ele diz o seguinte: só os espíritos puros recebem a palavra de Deus com a missão de transmiti-la. Mas sabe-se hoje que nem todos os espíritos são perfeitos e que existem muitos que se apresentam sob falsas aparências, o que levou São João a dizer: não acrediteis em todos os espíritos, vê diante se os espíritos são de Deus. Epístola 1, capítulo 4, versículo 4. Tá? E no Livro dos Médiuns, a que eu mais gosto e que eu trago para minhas experimentações e para as minhas pesquisas no campo prático do espiritismo, é essa aqui. Né? A gente tem que tomar cuidado com os espíritos que se apresentam para a gente. Erasmo diz o seguinte, lá no item 230, na dúvida, abstente, diz um dos vossos velhos provérbios. Não admitais, portanto, senão o que seja aos vossos olhos, dê manifesta evidência. Desde que uma opinião nova venha a ser expendida, por pouco que vos pareça duvidosa, fazei-a passar pelo crisol da razão e da lógica, e rejeitai desassombradamente o que a razão e o bom senso reprovarem. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. E aqui eu encerro a nossa preleção sobre o Livro dos Médiuns, essa obra tão importante que trata do espiritismo experimental e que eu aconselho, né, que todo e qualquer companheiro e irmão da doutrina espírita faça uso, não só desse livro, como de todas as outras obras, para que compreenda a ciência espírita como um todo, para que, não por buscar inicialmente uma ajuda a terceiros, mas inicialmente uma autoajuda, que a gente precisa se ajudar primeiro para poder ajudar aos outros. Então é preciso que a gente traga o reino de Deus para o nosso coração, depois a gente
externe o reino de Deus que está em nós para o mundo ao nosso redor, para que efetivamente o reino de Deus se implante em nosso planeta. Isso só se dará quando todos os nossos irmãos de humanidade tiverem desenvolvido o reino de Deus em seus corações, inclusive esse que eu vos falo, né? Então, para isso, a caminhada é grande, os estudos são muitos, os trabalhos estão aí para todos nós, espíritas, trabalhadores da última hora, que temos como compromisso e responsabilidade levar esses conhecimentos para os nossos irmãos de humanidade que ainda não os possuem, para contribuir com o Cristo Jesus nesse grande projeto de transformação e de regeneração do nosso planeta. Então, para isso, nós temos aqui, fazendo 160 anos, o livro dos médiuns, instrumento e ferramenta indispensável para que nós possamos conhecer os fenômenos que nos envolvem e que são capazes de transformar para o bem ou para o mal as nossas vidas. Então, muito obrigado a todos pela oportunidade. Eu devolvo a palavra ao Vinícius e agradeço a todos os companheiros pela agradável noite e pelas reflexões que pudemos fazer. Muito obrigado a todos. Léo, a gente que agradece a sua participação mais uma vez, né? Léo é um irmão nosso da casa, sempre muito bem-vindo, né? E a gente agradece a sua palestra, que foi muito boa. Realmente, como você disse, a gente precisa conhecer todas as obras, né, do Espiritismo, que elas se complementam e o estudo é constante, né? A gente também lá no Bezerra sempre fala isso nos outros estudos, que não existe um tempo certo para a gente estudar a codificação, né? Nem um limite. Sempre que a gente estuda, a gente está aprendendo alguma coisa nova, e essa é a parte legal, né? A parte boa da nossa doutrina, que a gente está sempre aprendendo e aprendendo cada vez mais. Então a gente agradece a sua participação. Eu vou fazer a prece final para a gente poder encerrar o trabalho de hoje. Senhor Jesus, amado Mestre, nós agradecemos mais um trabalho feito com muito carinho, com muito amor pelo nosso irmão, que trouxe para a gente mais esclarecimentos a respeito da sua doutrina, das suas obras. Pedimos que nós possamos voltar aqui na próxima semana para aprender novamente, para nos unirmos, mesmo que virtualmente. Nós pedimos, Senhor, que a espiritualidade possa envolver a todos nós que estamos passando por esse momento ainda delicado, em que muitas pessoas retornam para o plano espiritual, muitas outras famílias ficam aqui sentindo a dor da perda, da saudade, mas que nós vamos conseguir passar por isso, que nós possamos mentalizar essas pessoas em nossas orações, para que esse sentimento de amor chegue àqueles que precisam. Nós agradecemos por tudo hoje e sempre. Que assim seja. Léo, muito obrigado. Boa noite a todos que estiveram aqui com a gente. E a gente se vê na semana que vem, tá? Beijo. Tchau, tchau, Léo. Tchau, gente.